Hoje temos em mãos um documento que faz algo bastante audacioso. Com certeza. Bem-vindos a mais uma exploração detalhada das fontes, dos artigos e daquelas ideias mais profundas que moldam o entendimento do mundo. A nossa missão nessa sessão é entrar de cabeça no ensaio curto, mas é um ensaio de uma densidade impressionante. O título é Como um computador.docx. Isso, de autoria de Daniel Silva. E o que a gente tem para analisar hoje é tipo um exercício brilhante de semiótica e de tradução cultural. Uhum. O autor pega toda aquela complexidade da arquitetura da tecnologia moderna, sabe? Os servidores, as linguagens de programação, as defesas cibernéticas, e ele usa tudo isso como uma grande metáfora para explicar algo muito antigo. A anatomia espiritual humana. Exato! Aquela clássica divisão tripartida entre corpo, alma e espírito. É basicamente uma tentativa de pegar o intangível e colocar em termos de gigabytes, latência de rede e protocolos de segurança. É uma premissa fascinante. E antes de começarmos a destrinchar cada componente dessa máquina conceitual, acho que é fundamental a gente estabelecer um posicionamento bem cuidadoso sobre a nossa abordagem hoje. Claro, faz todo sentido. A intenção com esta análise não é de forma alguma endossar uma doutrina específica, ou pregar qualquer visão teológica ou religiosa como uma verdade absoluta. Uhum. O nosso papel aqui é explorar esse documento puramente como um modelo conceitual que o autor propõe. Vamos avaliar a forma supercriativa com que o texto traduz debates filosóficos sobre a natureza humana para a linguagem digital do nosso século. É um estudo incrível sobre como os veículos de comunicação mudam, mas as grandes questões da humanidade continuam as mesmas. Exatamente. Questões sobre propósito, sobre a nossa falibilidade e sobre conexão. Ok, vamos desvendar isso. Porque se a gente parar para observar a premissa, como exatamente peças de metal inerte, umas placas de silício e bilhões de linhas de código invisíveis podem explicar a essência da vida? É um salto e tanto. Sim. Para iniciar, o documento foca na base estrutural de qualquer sistema computacional, o hardware, e no seu motor lógico, o sistema operacional. O autor mapeia isso direto para a relação entre o nosso corpo e a nossa alma. E o mais legal é que o texto não perde tempo explicando o básico. Não mesmo. Ele assume que quem está lendo já entende um pouco de arquitetura de TI. O cérebro atuando ali como a unidade central de processamento e a memória RAM. O sistema nervoso funcionando como o barramento da placa-mãe. Isso, transmitindo todos os impulsos elétricos. E os órgãos sensoriais como os periféricos de entrada, teclado, mouse e câmeras. No ser humano, o autor sugere que essas são as nossas peças físicas, é o nosso chassi. Mas tem um limite biológico claro aí. Com certeza, um punhado de silício e plástico, por mais impecável que seja o design, não serve para nada sem uma camada lógica. É só um peso de papel muito caro. Na engenharia da computação, o hardware mais avançado do mundo não executa absolutamente nada sozinho. E é aqui que o texto introduz o conceito do sistema operacional, que na analogia é a alma humana. A alma como o OS. Exato. O sistema operacional é aquele software de base que gerencia todos os recursos do hardware. Ele dita como o processador deve alocar a energia, organiza o armazenamento e cria interface. A interface de usuário? Isso. A interface com a qual a máquina interage com o ambiente. No documento, o autor define que é exatamente assim que a alma opera dentro da nossa carcaça biológica. É na alma que a interface ganha cores, por assim dizer. Segundo o texto, é nessa esfera que habitam as emoções, o intelecto e a vontade. É o gerenciador de processos das nossas ações físicas. Ele vai além e diz que é na alma que reside a identidade única, a nossa assinatura digital imortal. Perfeito? Sem a alma, o grupo biológico seria como um servidor sem software. Estruturalmente ali, completo, mas funcionalmente vazio. Essa visualização torna algo que é classicamente muito abstrato em algo super compreensível. Porque pensa bem, todo mundo conhece a frustração de lidar com um sistema operacional instável. Ah, sem dúvida.
O hardware pode estar perfeito, a bateria operando em capacidade máxima, mas se o sistema operacional começa a sofrer com aqueles vazamentos de memória. Os famosos memory leaks. Exatamente. Ou se o kernel entra em pânico, dá tela azul, a experiência inteira entra em colapso. O processamento fica lento, as janelas travam e o autor faz conexões diretas com textos bíblicos clássicos para sustentar essa visão de estabilidade interna. O que é fascinante aqui é como o texto original invoca Mateus 16, versículo 26, que questiona: de que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Uau! Se a gente aplicar a lente da TI a isso, A métrica de sucesso muda radicalmente. a mensagem se traduz na seguinte lógica: de que adianta possuir o hardware mais impressionante, o chassi mais cobiçado do mercado, se o seu sistema operacional interno estiver irremediavelmente corrompido? A máquina falha no seu propósito original. Exato. Há também uma referência notável ao Salmo 62, versículo 1, que diz: a minha alma descansa somente em Deus. E como isso entra na engenharia de software? Na linguagem da engenharia, uma alma que descansa é a representação de um sistema operacional que atingiu a otimização perfeita, sem ciclos de processamento ociosos consumindo bateria à toa. Sem superaquecimento da CPU devido à ansiedade sistêmica. Isso é o estado ideal de um código rodando em perfeita harmonia com a arquitetura para a qual foi desenhado. Essa imagem mental de um sistema rodando liso, sem superaquecimento por ansiedade sistêmica, é genial. Mas tem um ponto onde toda metáfora encontra atrito, certo? Qual seria? Bom, nas décadas passadas, a computação operava primariamente de forma isolada. Uma máquina rodava os seus programas locais muito bem, processando dados sem precisar conversar com o mundo exterior. Verdade. O bom e velho modo offline. Se a analogia fosse mantida só no nível de hardware e sistema operacional, a gente teria uma entidade perfeitamente capaz de existir no modo offline. Mas o autor introduz a terceira peça da anatomia humana: o espírito. A peça que muda tudo. Ele compara o espírito à placa de rede, a nossa conexão com a internet. E eu pergunto, por que essa necessidade inegociável de uma infraestrutura de rede externa na visão desse documento? Essa transição espelha exatamente a evolução histórica da nossa própria tecnologia. Um computador isolado dos anos 90 era útil, mas muito limitado pelo seu próprio disco local. Lembro bem. A partir da revolução da internet, e mais recentemente com a arquitetura em nuvem, uma máquina offline hoje perde quase todo o seu sentido operacional. Ela não atualiza banco de dados, não acessa o conhecimento global. Não sincroniza. O documento estabelece a premissa de que o corpo e a alma foram arquitetados, desde a sua fundação, para dependerem de uma conexão externa com algo absoluto. Então o espírito atua como essa placa de rede. O Network Interface Card, Invisível. responsável pela comunicação externa primária. Segundo o texto, o Criador é de natureza espiritual, atuando como o provedor de internet supremo, a grande nuvem. A nuvem de dados e propósito. A lógica que o autor impõe é que sem o sinal de Wi-Fi gerado pelo espírito, o corpo e a alma operam numa espécie de modo de segurança restrito, Isolados. rodando só com informações temporárias em cache, sujeitos à obsolescência. A completude da máquina exige conectividade. Ou seja, a máquina humana foi projetada como um terminal de acesso à nuvem, não como um mainframe isolado no porão. E o texto solidifica essa ideia da tríade perfeitamente integrada: o hardware biológico, o sistema operacional anímico e a interface de rede espiritual. Ele usa uma referência bem específica para isso. Sim. 1 Tessalonicenses 5:23. O documento cita o desejo de que todo o espírito, a alma e o corpo sejam preservados irrepreensíveis. Em termos de TI, isso é o ambiente de produção ideal. Uma máquina perfeitamente íntegra nas peças físicas, Rodando um sistema lógico altamente estável, sustentada por uma conexão de fibra ótica ininterrupta e sem latência com o servidor principal. é a harmonia absoluta entre as três camadas. O modelo OSI humano em pleno funcionamento. Mas essa ideia de preservação irrepreensível também introduz a necessidade crítica de manutenção. Manutenção preventiva e defensiva. Porque na tecnologia moderna, a gente sabe que estar o tempo todo conectado traz benefícios infinitos, mas também escancara as portas do sistema para um ambiente incrivelmente hostil. Onde há conectividade, tem tentativa de invasão. Inevitavelmente.
E é exatamente aqui que a analogia sai da arquitetura pura e entra no campo minado da cibersegurança. Que é a grande tensão do documento. Aqui é que a coisa fica realmente interessante, porque toda arquitetura elegante precisa sobreviver ao teste de estresse do mundo real. Com certeza, o drama central não é só fazer a máquina funcionar, mas manter ela segura. Tem atores maliciosos escaneando as portas abertas o tempo todo, e o documento do Daniel Silva abraça esse drama e introduz a figura das tentações e do pecado como equivalentes diretos aos ataques cibernéticos. Aos malwares avançados. Nessa visão, o pecado atua exatamente como um zero-day exploit, ou um cavalo de Troia. Ele é apresentado como um link super atraente, um download que parece vantajoso. Mas que esconde um payload malicioso. Isso, uma vez executado na alma, injeta um código destrutivo no sistema. O paralelismo com as mecânicas de um vírus descreve com uma precisão cirúrgica o impacto da corrupção moral que o texto aponta. Um malware sofisticado raramente destrói o hardware com o impacto físico logo de cara. Ele não explode o seu monitor. Não. Ele entra silenciosamente através de uma vulnerabilidade no sistema lógico. Ele reescreve arquivos de registro, altera as prioridades de processamento. E, o sintoma mais crítico de todo segundo a fonte, ataca diretamente os protocolos de rede. Corta a comunicação. O texto afirma que a infecção pelo vírus do pecado faz com que a comunicação com o provedor original seja sumariamente cortada. Consequentemente, as funções do corpo e da alma ficam sem sentido. Incompletas. Isso traduz perfeitamente o comportamento de um computador zumbi. Janelas que não deveriam existir consomem toda a RAM. Os comandos do usuário são ignorados e a conexão cai ou é redirecionada. A máquina continua ligada, mas perdeu o propósito de estar em sincronia com a rede segura. E uma infecção desse nível estrutural exige uma resposta técnica à altura. Não dá só para reiniciar a máquina. Se o malware está embutido no código, ele volta na próxima inicialização. E é aqui que o texto introduz a palavra de Deus como antivírus de nível corporativo. É uma analogia fantástica. Eu achei muito boa. Porque em vez de imaginar os textos sagrados só como regras passivas, o documento coloca eles como um software de segurança ativo, rodando uma varredura profunda e heurística em todos os níveis do ser. Um antivírus que inspeciona as pastas visíveis das ações físicas, mas também os arquivos ocultos nos diretórios da alma. E os protocolos de rede encriptados do espírito. Ele detecta a assinatura maliciosa, isola o processo na quarentena e expurga o código corrompido, permitindo que o sistema seja restaurado ao padrão de fábrica do desenvolvedor. E os resultados dessa limpeza que o autor enumera validam o escaneamento. Removido o malware, estabilizado o kernel da alma, a placa de rede espiritual volta a ter conexão plena. O sinal de Wi-Fi volta ao máximo. Exato. O documento menciona que, a partir daí, o sistema volta a realizar os downloads apropriados, que são os recebimentos de dados vitais e bênçãos materiais e espirituais da rede matriz. Mas tem a necessidade vital de prevenir a reinfecção. Não adianta limpar e ser infectado de novo. E para isso a fonte emprega Tito 2, versículos 11 e 12, de uma forma muito engenhosa, descrevendo o que seria a configuração de um firewall de última geração. Deixa eu trazer os detalhes desse mecanismo de defesa para quem nos acompanha, porque a precisão técnica da analogia brilha demais aqui. O versículo de Tito afirma que a graça de Deus se manifestou e que ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas para viver de maneira sensata, justa e piedosa. É um manual de regras impressionante. Muito. Quando a gente traduz o conceito de ensinar a renunciar para o léxico de TI, estamos descrevendo basicamente um Intrusion Prevention System, o IPS, integrado a um firewall heurístico. Ele não opera só bloqueando endereços de IP fixos. Não. A graça atua como esse filtro inteligente, analisando o comportamento dos pacotes de dados. Ela bloqueia os downloads de paixões mundanas antes que eles passem pelo roteador da mente e impõe políticas rigorosas. O viver de maneira sensata, justa e piedosa. Para garantir que o tráfego futuro permaneça limpo. É o equivalente a um algoritmo de aprendizado de máquina, treinando o sistema a identificar o que deve ser barrado na porta 80 antes mesmo da ameaça ser formalmente reconhecida pelas definições de vírus. A sua avaliação sobre o aprendizado de máquina captura perfeitamente a essência desse firewall conceitual.
O texto elabora de maneira muito coesa que existe um ambiente hostil externo, uma defesa reativa profunda, que é o antivírus, e uma barreira preventiva baseada em inteligência, o firewall da graça. Sim. No entanto, toda essa arquitetura complexa de portas lógicas, análise de pacotes e escaneamento requer um gatilho, um protocolo de inicialização. Então, o que tudo isso significa na prática? Como um sistema biológico e lógico ativa essa superestrutura? Se o hardware está operante, o firewall está ali configurado e a rede precisa estabelecer comunicação, qual é a chave de criptografia? Qual é o comando essencial? O ensaio do Daniel não deixa margem para dúvidas. O algoritmo central que viabiliza tudo isso atende pelo nome de fé. A fé é o comando executar. Sem ela, há uma excelente infraestrutura documentada, mas que simplesmente se recusa a iniciar o processo de sincronização. Se a gente conectar isso ao quadro geral das redes, a fé atua exatamente como o handshake criptográfico, aquele aperto de mão inicial do protocolo TCP/IP ou do TLS. Exato. O autor constrói essa ideia utilizando uma série de versículos do livro de Hebreus, iniciando com Hebreus 11, versículo 1. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E na tecnologia a gente faz isso todo dia. Constantemente, de forma invisível. Penso no uso cotidiano. Ao enviar um pacote de dados crítico contendo informações bancárias através de uma rede Wi-Fi. Dá um frio na barriga, mas a gente confia. Existe a certeza absoluta de que ondas de rádio totalmente imperceptíveis estão atravessando paredes, roteando através de cabos submarinos e se materializando no servidor do banco. Não há visibilidade da camada física dessa transferência, mas exige-se uma confiança intrínseca na estabilidade do protocolo. Essa engenharia por trás do conceito de fé exposto no documento. É quase como dizer que a camada física inteira do universo é subordinada à camada lógica. E isso fica ainda mais evidente quando o documento avança para Hebreus 11:3, que diz que, pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Isso soa como engenharia de software na sua forma mais pura, porque afinal, o que é o hardware visível? Uma tela, um chip, uma estrutura de plástico. Tudo isso é só o resultado final de algo totalmente invisível. O código. A palavra, as linhas de código abstratas escritas numa interface de desenvolvimento, concebidas primeiro na mente de um programador superior, a matéria palpável surge invariavelmente a partir de uma arquitetura invisível. E, para que a rede autorize a entrada desse terminal, o texto traz a restrição implacável de Hebreus 11:6. Sem fé, é impossível agradar a Deus, pois quem se aproxima precisa crer que ele existe. Como a gente entende isso tecnicamente? É o equivalente exato a um protocolo Zero Trust, uma arquitetura de confiança zero, que está tão em voga na cibersegurança atual. Imagine tentar acessar um mainframe corporativo restrito sem possuir o certificado de segurança adequado. O servidor raiz vai rejeitar ativamente o pedido. Imediatamente. Na estrutura proposta pelo autor para que o espírito consiga negociar o acesso com a rede divina. É tecnicamente impossível estabelecer a conexão inicial sem apresentar o certificado da fé. Funciona como a credencial de autenticação mandatória. A verificação em 2 etapas ali. Sem validar a crença de que a rede efetivamente existe e de que os dados serão transferidos, a interface local sequer consegue iniciar a solicitação de download das bênçãos. E para selar essa arquitetura, o documento invoca uma garantia de resiliência usando 1 João 5,4. A clássica declaração de que o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Essa é essencialmente a métrica de uptime do sistema, a garantia de 99,9% de disponibilidade, a resiliência diante de ataques distribuídos de negação de serviço, os ataques DDoS. Que o ambiente externo tenta impor o tempo todo. O texto argumenta que, se a máquina for instanciada na rede correta e operar utilizando os protocolos autenticados de fé, ela foi projetada com uma tolerância a falhas quase absoluta. O hardware pode sofrer desgastes, a conexão pode oscilar diante de interferências, mas o código-fonte da vitória já está no kernel.
O sistema não vai sucumbir a uma falha irrecuperável que o desconecte de vez da nuvem matriz. Tem redundância embutida. Exato. Uma máquina que executa o código autêntico, mantém o firewall atualizado e confia no algoritmo da fé como sua chave, atinge um nível de invulnerabilidade estrutural perante o colapso irreversível. O brilhantismo deste ensaio é como ele empilha as camadas do modelo OSI e as traduz para a jornada humana. Começa na fundação física e lógica, corpo e alma. Sobe para a camada de rede, o espírito, Aborda a encriptação e a prevenção de invasões, que são a palavra e a graça. e culmina no handshake de autenticação. A fé. Sensacional. À medida que nos aproximamos do encerramento dessa análise minuciosa, é imprescindível a gente valorizar o poder didático de atualizar essas metáforas milenares. A nossa arquitetura cognitiva hoje foi irrevogavelmente redesenhada por telas e redes. Sim, a gente pensa em formato digital hoje em dia. Exatamente. Quando qualquer pessoa tenta compreender o peso de conceitos abstratos como salvação, alma e pecado, a capacidade de traduzir isso para problemas palpáveis como falhas de disco e loops de sistema oferece uma clareza gigantesca. É uma forma altamente eficiente de traduzir a complexidade do ser para um idioma que o intelecto moderno consegue compilar sem gerar erros de sintaxe. Isso levanta uma questão bem importante, uma reflexão genuína para continuar ecoando para quem nos ouve após o término desta sessão. Qual reflexão? Se nós adotarmos a premissa genial deste texto, a ideia de que os seres humanos são construtos biomecânicos desenhados com a exigência irredutível de operar em constante sincronia de rede com um provedor universal. Certo. Como devemos interpretar a nossa atual epidemia de exaustão? O cansaço moderno. Isso. Pense na quantidade massiva de dados residuais, de lixo no registro do sistema, ou naquele gigantesco cache de estresse existencial que se acumula quando a gente decide operar em modo offline por longos períodos. Nossa, é muito dado temporário acumulado. Quando um laptop avisa que precisa se conectar na nuvem para esvaziar a memória temporária ou fazer um backup, a máquina não é considerada defeituosa. Ela apenas atingiu o limite da sua capacidade de operar isolada. Uau! Essa visão ressignifica completamente a nossa exaustão diária. Talvez esse cansaço crônico da sociedade, aquele esgotamento que a biologia pura não consegue resolver com mais horas de sono, não seja um defeito intrínseco de fabricação no hardware. Nem mesmo um vírus fatal? Talvez seja só o sintoma perfeitamente previsível de um sistema de altíssimo desempenho cujo buffer está transbordando. Porque ele continua tentando rodar rotinas complexas sem acesso ao servidor em nuvem para o qual foi originalmente desenhado. Um simples, porém devastador, erro de conectividade. Precisamente. É uma falha de sincronização, não um erro de engenharia. E isso nos obriga a perguntar: há quanto tempo o firewall interno não recebe uma atualização de regra de segurança? Há quanto tempo o sistema operacional não é reiniciado para limpar o cache emocional e tentar um novo handshake com a rede principal? É uma provocação formidável para encerrar a exploração de hoje. Levar compreensão de que o nosso esgotamento pode ser só um alerta do sistema clamando por sincronização muda a perspectiva de como lemos nossos relatórios de erro. Esperamos que essa imersão nas ideias do documento tenha funcionado como um valioso patch de atualização intelectual para todos que acompanharam. Que sirva de estímulo para auditar os próprios protocolos de segurança. Mantenham o pensamento crítico afiado, continuem questionando as estruturas e, acima de tudo, verifiquem sempre o status e a latência das suas conexões mais vitais. Até a próxima exploração profunda.